Pode pé pra cá, pode pé pra lá, pode pé pro mundo! Meu nome é Vilma Esteves e eu sou a única host desse podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa série de episódios extras aqui do Pode Pé pro Mundo. Esse é o episódio 04. Se você chegou aqui e não entendeu nada do que está acontecendo, volta lá no episódio 01 para entender tudo isso que está acontecendo e por que eu estou fazendo essa série de episódios extras. Se você já sabe o que está acontecendo, fica aqui comigo que vem muito mais história sobre a minha vida. Mas, antes de a gente começar esse episódio, deixa eu te pedir um grande favor. Clica aqui, se inscreve no canal, que é muito importante, me ajuda demais. Deixa o like e compartilha esse vídeo aí com geral, com todas as pessoas que você tiver na sua lista de contatos no WhatsApp, no Facebook, enfim, geral. Compartilha, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito. E eu já agradeço desde já. Vamos lá começar. E aí vem a questão que eu sempre pergunto, né, aos convidados, e vou me perguntar o sonho que eu tinha, né, o que é que eu sonhava em fazer profissionalmente. Como eu já mencionei aqui, pra mim, é um pouco difícil lembrar o que era que eu queria ser, porque eu não tive muita liberdade para sonhar em fazer algo. Eu sempre fui muito, abre aspas, forçada a seguir certos caminhos pelo meu pai. Então, eu não tinha muitas opções do que fazer. Quando eu paro para pensar assim, eu criança e eu adolescente, no que eu queria, eu acho que eu queria medicina. Mas não era porque, eu queria... Era meio que sem explicação. Era mais por ver ao meu redor, talvez, as pessoas que eram médicas e pensar, acho que eu quero isso. Mas não era porque sonhava em ser médica. Criança e adolescente. E aí, quando chega na fase de realmente decidir o que quer, eu fui imposta a fazer 3 coisas. Ou medicina, ou direito, ou engenharia. Eu não podia escolher outro curso. Eu lembro que eu tinha interesse em outras áreas na época de terceiro ano. Eu tinha interesse na área de nutrição, porque foi uma fase da minha vida que eu estava bem focada em dieta e tal. Então, eu tinha interesse nisso por conta disso. Eu sempre gostei muito de ensinar. Então, eu pensava em fazer ou química ou matemática, que eram as disciplinas que eu mais ia super bem na escola. Sempre tirava nota 10. E aí, eu pensei... E aí, como eu tinha a opção de fazer engenharia, dada pelo meu pai, eu botei engenharia química em algum dos vestibulares que eu fiz. Mas eu acho que foi do segundo ano. Que eu lembro que eu passei... Mas eu era segundo ano, não podia cursar engenharia química. E não era na Federal de Recife, era em alguma outra federal. Que eu não me lembro agora, isso é uma coisa que eu tava até tentando lembrar esses dias. Eu não consegui lembrar e nem achar nenhum registro disso. Mas eu lembro de ter passado. Mas não fui fazer, né? Eu ainda tinha terceiro ano para fazer. E acabou que eu fiz o vestibular no terceiro ano e não passei em nenhuma universidade pública, né? Eu também não tinha essa mordomia de ir para uma universidade particular. Não no terceiro ano. E aí, lá vai eu, mais um ano, estudar, fazer cursinho para entrar na universidade pública. Então, enquanto eu estava nesse processo de estudar no cursinho, eu me apaixonei perdidamente, assim, pelo curso de matemática. Não sei se era a forma como o meu professor ensinava e que eu admirava e queria ser igual, ou se era realmente o fato de ensinar. Eu sei que foi em 2013 isso, assim, pra mim, eu me descobri assim, eu nasci pra ser professora. Era o que tinha na minha cabeça e eu queria muito, 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 muito ter feito matemática, mas não é que eu não podia, né? Eu posso fazer o que você quiser, mas sempre vinha aquelas frases do meu pai. Ser pobre o resto da vida, não sei o quê, não. E então, eu acabei, no último dia que tinha para você modificar alguma coisa na sua inscrição para vestibular. Na minha época, para fazer vestibular, você escolhia, né, o curso antes. Não é feito agora, acho que o Enem você só escolhe depois, a partir da sua nota. Mas na minha época, você fazia a segunda fase e escolhia.
Aí no último dia lá que tinha pra trocar, eu troquei. Eu tinha botado matemática e no último dia eu troquei pra engenharia. E acabei fazendo nas duas universidades públicas que tinha em Recife, que é a Federal e a UPE. A estadual e a federal. E não passei na federal, mas passei na estadual. Acabei indo pra lá. Cursei. Mas tem um negócio interessante no meio do caminho que eu passei na segunda entrada. Então, eu só iria entrar em 2014, na metade do ano. E aí, eu fui ensinar, enquanto não começava as aulas, né? E foi, assim, se eu já sabia que eu amava ensinar e queria fazer isso pelo resto da vida, aquilo foi tipo assim, uou, é isso. Amo ensinar. E na minha cabeça, não é que, tipo assim, por que não se torna professor? Então, se tu sabe o que tu quer, Vilma. Mas não é total. Sabe aquela coisa que eu faria isso, mas sempre faria outra coisa junto? Tipo, eu não consigo pensar em mim fazendo uma única coisa, sendo só professora, sei lá. Enfim, eu tô falando muito da cabeça que eu tinha lá naquela época. E aí, naquela época, pra eu não misturar os assuntos, né? Porque hoje em dia já eu penso diferente. Naquela época eu fiz, é isso, vou ser professora, não sei o quê. E sempre tava arrumando uma chance de ensinar. Dei aula em curso de inglês, dei aula particular de matemática, física, química, inglês. E passei um bom tempo da minha vida ensinando. Vendi cupcake, abri uma mini empresa de cupcake. Isso tudo antes de começar minhas aulas de engenharia civil. Não sei se a galera vai lembrar, mas eu fiquei bem famosinha com Vilminha Cupcake. Eram meus cupcakes. Na época era uma super novidade. Pouco se falava de cupcake. Poucas pessoas vendiam cupcake. E era bem engraçado, porque não era eu que cozinhava, mas o cupcake levava meu nome. A grande rainha lá dos cupcakes era minha mãe. Ela que fazia eles. Se você botar lá no Instagram, você vai encontrar o @vilminhacupcake, vai ver. São lindos, eram lindos. Mas a artista era minha mãe, ela que fazia tudo. E eu só usava o nome porque eu levava na época do cursinho para o cursinho e dava pro pessoal. A gente não tinha empresa ainda, a gente só fazia por fazer. E o professor ficava me chamando, Vilminha Cupcake, Vilminha Cupcake. E aí pegou o nome. Quando a gente abriu a empresa, não tinha como não usar esse nome, né? Já era bem conhecido. E aí eu fiquei lá, Vilminha Cupcake. Ganhei um dinheirão. Meu primeiro dinheiro grande que eu ganhei foi vendendo cupcake. E, sei lá, eu achei interessante falar sobre isso. E aí, chegou a época de faculdade, né? Fiz lá o curso de engenharia civil. Minha Nossa Senhora, os anos mais difíceis da minha vida, os anos mais turbulentos, angustiantes, sofridos da minha vida foi enquanto eu fazia aquele curso. Nossa, porque desde o começo eu sempre soube que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu detestava trabalhar como engenheira. Fiz vários estágios em várias áreas diferentes, campos diferentes, e nunca me senti apaixonada por aquilo. Fazia porque tinha que fazer e, sei lá, porque botei na cabeça que eu ia terminar. Uma parte, depois do meu terceiro período, eu tranquei. Fui fazer nutrição. Foi um auê na minha casa, na minha família. Que eu parei o curso de engenharia civil para ser nutricionista, para fazer numa universidade particular. Foi toda uma confusão. Mas fui lá e fiz. E aí acabou que eu achei muito fácil o curso. Não tô julgando. Eu não sei se talvez fosse onde eu fiz, né? Eu achei eu não. Eu vou dizer, já falei, agora já virou polêmica. Achei fácil o curso e eu disse assim, eu preciso de um estímulo maior, e aí eu voltei para engenharia civil. Voltei, terminei o curso de engenharia civil e não me encontrei profissionalmente. Terminei o curso sem emprego, porque não queria fazer estágio para ganhar aquele valor. Achava que aquilo era um absurdo, que eu não tinha passado aqueles anos da minha vida toda sofrendo, estudando aquele negócio super difícil para ganhar somente aquela mixaria, que na época era, sei lá, de 1.000 a 3.000 reais para ser assistente, porque não tinha emprego como engenheiro. Então, e também porque eu não gostava, né? Porque se você gostasse, talvez você fosse por pouco. Mas eu não gostava. Então, por eu não gostar, eu não queria.
Olá, Vilma. Que bom que esses espaços virtuais nos permitem encontros tão bons, como foi o meu com você no seu podcast Pod Pé para o Mundo. E eu espero que agora a gente possa fazer a volta disso. Da mesma forma que quando eu fui o entrevistado, você foi a host, agora invertemos os papéis e eu tenho uma pergunta para você, que eu fiquei bastante curioso em saber um pouco mais da sua trajetória também. E pensando, né, fazendo essa projeção, inclusive nos comentários que vieram depois das nossas conversas, o que foi mais difícil para você? O que de expectativas você teve frustrada? E se alguém estivesse pensando nesse momento em morar num outro país, continuar trabalhando na construção de uma carreira, o que você diria para essa pessoa que foi de importante e que transformações isso trouxe para você? Então agora eu espero a resposta e nos vemos virtualmente no Podpé para o Mundo. Até mais! Uma coisa muito frustrante, Leopoldo, que me aconteceu foi meu pai olhar pra mim e dizer: Eu não sei pra que você quer estudar tanto. E ele sempre foi a pessoa que mais me estimulou a estudar. E eu já com tudo certo pra me mudar. Isso ele disse, tipo, na semana que eu tava pra me mudar. Não sei pra que estudar tanto. Porque eu acho que ele tinha uma expectativa muito grande em que eu saísse da faculdade e fosse já trabalhar como engenheira, né? Sendo que era um sonho dele, não era o meu. E aí, isso foi pesou muito pra mim, porque eu fiz assim, caramba, velho, eu não tava fazendo isso pra ele e ele tá dizendo que não. E aí foi quando eu comecei a virar a chave e entender que eu precisava começar a fazer as coisas por mim, não por meu pai, e ele vai ter orgulho de mim independente do que eu faça. Isso foi uma grande virada de chave na minha vida, mudou muito a minha forma de enxergar a minha carreira. Né? Hoje em dia eu me vejo no lugar de descobrir os meus talentos, descobrir o que é que eu quero fazer da minha vida profissional e me sinto mais forte e tranquila de tomar as decisões. Outra coisa também é a questão de muitas pessoas, assim, amigos, pessoas que gostam de mim, que eu sei que gostam de mim, até porque às vezes falam os comentários como pensando que estão cuidando de mim, eu entendo isso, eu vejo nesse lugar. Tem gente que eu sei que não tá querendo me desestimular, mas a maioria das pessoas diz que não vai dar certo, que esse sonho não vai dar certo, que eu não vou conseguir um emprego fazendo mestrado fora, que isso é muito utópico, que isso não vai acontecer e que é uma coisa só da minha cabeça. E, assim, me deixa triste às vezes, dependendo de onde venha esse comentário. Dependendo. Até quando vem de pessoas que eu sei que gostam de mim, que estão falando por cuidado, por querer me ajudar, dói, né? Vai doer sempre. Mas eu continuo firme e forte, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu vou até o final. Eu sou muito insistente e persistente, assim. Eu só paro um negócio quando eu vejo que não vale mais a pena a minha energia naquilo. Então, assim, hoje eu acredito muito que vale a pena a minha energia. Eu estar estudando, eu estar fazendo meu mestrado. E principalmente, como tu falou, assim, né, de vir morar fora. Assim, eu sempre quis morar fora, então eu sempre quis fazer o mestrado aqui, nesse país. Então, assim, até onde eu tiver energia e até onde eu tiver certeza dentro do meu coração de que vai dar certo, eu vou fazer. No dia que eu acordar e disser assim, não é mais isso, aí pronto, aí eu mudo. Eu sou essa pessoa, sabe? É muito melhor quando a gente tem pessoas motivando a gente, dando incentivo. Mas se eu não tiver, isso não vai me parar. Eu não vou parar por conta disso. Não sei se foi muito filosófica a minha resposta, se ela respondeu a tua pergunta. Mas para fechar, né, já que você disse o conselho que eu poderia dar às pessoas que querem, né, morar fora, tem esse sonho, só venham. Assim, eu penso que se é sonho mesmo, nada pode te parar, nada pode te impedir de realizar. Se é só vontade porque fulano tá, aí eu não gosto nem de me meter. Mas se é sonho do seu coração, se é tipo, é uma vontade sua que não é por conta de ninguém, faça. Faça, não olhe para os obstáculos, não pense neles, não fique pensando nos comentários negativos, só foque. Vê o que precisa ser feito e vai fazendo. Vai fazendo uma coisa de cada vez que no final dá certo. É uma coisa de cada vez. Os obstáculos, eles sempre vão existir para tudo nessa vida, não importa o que você decida fazer. Então, assim, se é sonho do seu coração, você vai conseguir. Não importa o que vem ao seu redor, você vai conseguir. Só é ir fazendo o que tem que ser feito. Uma hora vai chegar. Esse é o meu conselho.
Querida Vilma, passando aqui para te fazer uma pergunta muito importante, aliás, sabendo-se que 1/3 das mulheres não sentem prazer nas suas relações. Queria te perguntar, se essas mulheres que crescem, inclusive, ouvindo que o prazer é algo que não é tão importante, ou que é assim mesmo, minha filha, né? Não é sempre que a gente atinge, ou pior, tem mulheres que dizem que nunca se atinge mesmo. O que você acha da importância do acesso ao prazer da mulher? Não do homem provocar o prazer na mulher, mas do acesso dela ao prazer, o acesso dela de se conectar com ela mesma, seja através do autotoque, do autocarinho. O que é que você acha disso? Givan, então, eu tenho uma história um pouco diferente, né, da maioria das mulheres. Eu não tive uma mãe que ficou me dizendo que isso era errado, errado, errado. Pelo contrário, minha mãe, ela sempre foi de conversar muito comigo sobre a questão da sexualidade. Sempre me falou o que era certo, o que era errado, o que eu poderia aceitar, o que eu não deveria aceitar. Então, sou muito grata à minha mãe por sempre ter conversas abertas comigo. Às vezes, eu que ficava constrangida de ter as conversas, né? Muitas das minhas amigas iam na minha casa para conversar com a minha mãe sobre isso, para fazer perguntas, porque não tinham esse espaço com a mãe delas. Então, assim, primeiro, eu queria deixar minha gratidão à minha mãe, né? Porque eu sei que você citou aí algo que acontece muito com a maioria das mulheres que não entendem dessa importância, né? Que é do toque feminino, do se tocar, na verdade, né? De se conhecer, conhecer o seu corpo. Eu sempre tive esse... acho que incentivo ou esse ensinamento da minha mãe na hora certa, né? Obviamente, ela não conversou isso comigo quando eu era uma criança, mas assim, quando ela sentiu que eu já estava preparada para conversar, ela conversou. Então, com certeza, acho muito importante, né, que a mulher ela saiba se tocar, ela entenda da importância de conhecer o seu corpo, de conhecer, de saber e ter a certeza de que ela deve ter, sim, prazer, de que ela não deve estar fazendo nada simplesmente para agradar o outro, né? Concordo 100% com isso. E queria também deixar essa gratidão à minha mãe por ter sido uma mãe diferente na questão desses ensinamentos. É bem difícil. Pronto, então já vou subir. Eu demorei 3 segundos pra entender. Vou processar. Tava gravando? Tava.